vamos falar um pouquinho do Vasco, vamos falar um pouquinho do Gigante da Colina. O Cláudio Perrot tem as notícias do Gigante da Colina. Cadê o Perrot? Fala, Perrot. Boa tarde, Patrick. Alô, amigos. E o calendário do futebol brasileiro, que sempre é alvo de críticas, não será diferente em 2020. Eu explico por quê. O caso do Vasco, por exemplo, o time vai voltar das férias agora no próximo dia 8 de janeiro aproximadamente. E já no dia 19, o time entra em campo para a primeira partida do campeonato estadual contra o Bangu em São Januário. Já na quarta-feira, dia 22, o primeiro clássico da temporada contra o Flamengo. Os rubro-negros, a gente já sabe, estarão representados por uma equipe sub-20, sub-23. Qual será a decisão do técnico Abel Braga com tão pouco tempo para treinamento? Irá adotar a mesma estratégia? É esperar para ver. E nesse pouco tempo que resta, aproximadamente 30 dias antes da estreia, o Vasco terá que contratar jogadores, dispensar outros, enfim, a diretoria comandada pelo presidente Alexandre Campelo terá que se virar literalmente. Hoje faz 19 anos, Patrick, de uma grande conquista que muito orgulha a todos os vascaínos. O título da Copa Mercosul, conquistado no estádio Palestra Itália diante do Palmeiras. O Vasco perdia no primeiro tempo por 3-0, voltou sob o comando do técnico Joel Santana e fez 4-3, 3 gols de Romário, 1 de Juninho Pernambucano. Fantástico. Com relação à Taça São Paulo, o Vasco vai ficar na cidade de Itapira e o primeiro adversário no dia 4 de janeiro será o Carajás do Pará. Outra coisa importante é que o Vasco quer melhorar os seus números na Copinha. Tem apenas um título em 50 edições já realizadas desta competição. O time com mais vitórias é o Corinthians, 10, seguido do Fluminense com 5 e o Flamengo com 4. Segue o programa Os Donos da Bola com você, Patrick de Oliveira. Muito obrigado, Perrot. 19 anos de uma das conquistas mais históricas do Vasco. Não talvez pelo tamanho do título da conquista, mas sim pela forma que foi. Mas agora falando já desse momento atual, a gente vê o Abel com muita dificuldade para ter condições de montar um elenco forte. E aí tá véspera de Copinha. Será que o Vasco e o Abel pode ficar de olho para pensar alguns valores? É muito cedo, porque esse jogador vai sair da Copinha ali em janeiro e de repente, dependendo do tamanho do destaque, ele já pode ser integrado no meio da pré-temporada. Hoje em dia os jogadores estão aparecendo nos profissionais com 17 anos, né? Você tem vários exemplos disso aí, né? 16, 17 anos. Eu tô lembrando desse jogo, eu fiz essa cobertura desse jogo no Palestra, essa vitória do Vasco, cobri o Palmeiras, me mandaram para cobrir o Palmeiras e eu vi sensacional, baixinho era tudo de bom. Agora o Vasco tá tentando contratar. A torcida do Palmeiras que não escute, né? O pé-frio do Palmeiras na história foi o Maurão, né? O Filipão falou isso. O Vasco está tentando contratar o atacante Cano, que joga do Independiente de Medellín. O cara tá sem contrato, está negociando com o Vasco. Ele meteu 35 gols em 39 jogos lá na Colômbia. O cara é artilheiro. O Vasco a torcida do Vasco, inclusive, invadiu as redes sociais dele. Tá pedindo, vem. E a notícia ruim, só para completar, por favor, Patrick, a notícia ruim do Vasco é que o Vasco já está empenhando as cotas de TV até 2024 para poder pagar a dívida com a União. A União pegou no pé do Vasco de um jeito agora que está... Mas vai ser negócio de 1,5%, né, que vai descontar. Não, eles estão falando que vão descontar até 2024 para poder pagar 38 milhões. Alguns clubes, eu acho que o Flamengo tem isso, o Botafogo tinha criado isso também, que uma diretoria não pode penhorar, antecipar cotas que seja fora do seu mandato. Dele, eu acho que isso é muito justo, porque senão você pega o outro presidente e o cara adiantou até 2030, você faz o quê? Está passando agora, que o Mário muito por conta disso. Exatamente. Mas eu acho que, eu ontem conversei com o Abel, a gente entrevistou ele ontem à noite, e o Abel está numa empolgação, e a gente fica perguntando, Abel, está empolgado por quê? Perguntando para ele. Está empolgado por quê? O que te faz ficar empolgado? Aí, tem algumas coisas que têm a ver. Primeiro, a história dele com o Vasco. A gente comentou até aqui ontem, né, que eu vi o Abel, quando eu cheguei, comecei minha carreira profissional, o Abel estava saindo do Fluminense, indo para o Vasco e montou aquele timaço. E ele acha que o que
provocou o sucesso daquele time foi o empenho dos jogadores, porque tinha salário atrasado também. Tinha grandes jogadores naquele time, Roberto Dinamite jogava Orlando Abel, Geraldo, Marco Antônio, que era tricampeão do mundo. Jogadores feitos em casa também. Zé Mário, Zanata, Dirceu, Ramon, Roberto. Mas eram jogadores que tinham um apego ao clube, à camisa, que era uma coisa impressionante, palavras dele. O que ele quer transmitir para esse novo time do Vasco, a empolgação dele pelo trabalho que ele vai realizar, se vai dar certo, eu não sei. É transmitir a importância do Vasco no cenário do futebol brasileiro. Tamanho, né? É o gigante da colina, né? Aproveitando esse momento da torcida, esse movimento feito pela torcida, trazer esse amor do torcedor pelo clube para dentro do campo, para dentro do vestiário. Esse, pelo menos, é o plano dele, longe de sonhar com contratações mirabolantes, mas já está observando um e outro jogador. Você disse de contratações mirabolantes, Renê, a gente vê às vezes o torcedor brasileiro muito empolgado com alguns gringos, né? Surge um nome como esse, por exemplo, o Cano. É um jogador, beleza, mas não é um jogador que a gente coloque ali como um atacante top 10 da América do Sul. Mas às vezes eu fico imaginando o seguinte, se você diz para o torcedor vascaíno, o Vasco vai contratar o tanque do Botafogo. Aí o pessoal pula, não, pelo amor de Deus, o tanque não, o tanque é reserva do Botafogo, não pode vir para o Vasco, parará. Aí você traz um jogador de fora, no qual o conhecimento do torcedor brasileiro geralmente é pequeno, o pessoal vai no YouTube, vê um gol, vê o que está falando, e aí acaba se criando uma expectativa em cima do jogador e a torcida até tem mais paciência com aquele cara. Mas se a gente for avaliar de todas as contratações de gringos, o percentual dos que deram certo aqui, principalmente da América do Sul, é pequeno. Alguns deram muito certo, mas é pequeno no geral. Às vezes eu vejo os gaúchos acertando mais, não sei se pela proximidade ali com os irmãos, acabam acertando mais nessas contratações. Como é que você vê esse mercado sul-americano jogando aqui no Brasil? Até porque o Internacional pega jogadores ali de pertinho, né? É Uruguai, pega pessoal por ali. Algumas questões que você levantou aí. Primeiro, da Copinha. A última Copinha, o Vasco foi vice-campeão com o time jogando muito bem. E os dois nomes da Copinha foram colocados no time de cima e não deu certo. Por que não deu certo? O menino, para entrar, ele tem que entrar numa situação que entram os meninos do Flamengo. O Flamengo muito bem, o time dando apoio para eles, aí leva. Quando eles têm que entrar para resolver o problema, aí fica muito difícil. Inclusive o menino saiu para o CSKA e agora o CSKA não quis optar pela compra. Outra questão que a gente faz aí, é isso mesmo, não deve antecipar, mas aí a pergunta que faz é o seguinte: que situação o Vasco poderia apresentar junto ao governo para que liberasse o dinheiro que ele precisa para resolver esse problema agora? Ele tinha que apresentar algumas garantias, e a única garantia que o Vasco tem é a cota de televisão. O Vasco que é dinheiro vivo e certo de quanto vai entrar. Resolver. E aí ele fez um acordo com o governo para fazer isso. Eu acho que o Vasco não tinha outro jeito para fazer isso. Mas falando de campo e bola, Heraldo, em cima disso que o Renê falou, do jogador entrar, o jogador jovem entrar num momento que a equipe passa por dificuldades, é difícil dele se firmar. Só que ano passado o Vasco teve justamente um registro ao contrário disso, que foi o Thales Magno, que entrou numa fogueira danada, um garoto de 17 anos, e conseguiu destaque. O Marrone, que começou bem, teve uma queda de rendimento no meio da temporada muito grande e terminou a temporada novamente muito bem. E são dois garotos muito promissores aí que podem justamente, nessa parte financeira, ser a solução do Vasco. Esses dois jogadores já têm que estar, e certamente estarão, no radar do Abel para serem titulares do time, mas é possível trazer mais um ou outro. Compete muito, acho que o treinador, o supervisor, quem vai fazer o comando do futebol, trabalhar a cabeça do jogador, a família dele, agente dele, que o jogador com 17 anos hoje já tem agente, assessor de imprensa. Já tem o staff enorme. 11, 12 já tem. Já tem staff. Então, o clube trabalhar, não deixar que essa gente para clube, né, ao lado do clube, faça mais a cabeça do garoto, que aí entra aquela história do Abel. O Abel mostrar para ele a importância dele para o Vasco, do que ele for fazer pelo Vasco, vai ser fundamental para o resto da vida dele. Porque ali ele vai seguir o norte de uma carreira que tem o objetivo, em que ele se importa com o que ele está fazendo para ele
e com o que ele está fazendo para o clube dele. Vai ser assim a vida inteira, para onde ele for. Então é esse trabalho que o Abel acho que vai começar a fazer com essa garotada que ele observa. Tá certo. Olha, quando uma comida é feita